Vamos aqui, então, chamar o Daniel. Oi, meu bem, há quanto tempo? Quanto tempo? Vamos, então, chamar nossos convidados. Estamos com todos aí? Não. O Joe tá no chat. Sim, nós temos já alguns aqui, mas ainda tá faltando gente. Então. Só que eu acho que eu já vou chamando, né? Já vai chamando, até porque aí eu vou conversando com ele e tu vai chamando também os outros para eles conectarem. Primeira pessoa que a gente vai chamar, Joe Prado! Olha o Joe Prado lá, 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 lá. Hey! Eles não querem ver eu dançar, para. Não. Ai, meu Deus. Vamos chamar, então, Adriana Mello! Adriana Mello! Lá, 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 lá. Gente, que saudade! Morta! Ai, meu Deus. Amanda. Olha só. Olha a Pilcha. Toda maquiada. Bonita. Linda, maravilhosa. Escândalo, minha irmã. Um escândalo. A gente tem Um escândalo. Escândalo. Vamos chamar também o homem, também lá de cima, né? Mike Deodato. Não funciona. Não. Olha a animação, Deodato. Animação. Isso aí. Olha lá. A animação da pessoa. Vamos chamar agora Luke Roth. Luke Roth. Alex Baldwin. Obrigado. Luciano Queiroz. Obrigado. Tá parecendo família do Remy, já notou que tá os quadradinhos tudo lá? Né? Agora, para quebrar esses quadrados bonitinhos, né? Nosso último convidado aqui, megamente especial, Elcio de Carvalho. E aí, Elcio? Há quanto tempo? Puta merda. Olha vocês. Porra, quanto tempo? Ih, vai todo mundo chorar nessa porra. Nem fala. Porra, Olha só. muito legal. Muito legal. Gente, eu tô aqui de coadjuvante, então só vou ficar aqui quietinha para ler as perguntas das pessoas, da galera. Perguntas via superchat, tá, meu povo, tio? Por favor. E também pode ser também via PayPal pelo danielhdr.live. Todo esse valor que é arrecadado hoje, a gente vai doar para o Instituto do Câncer Infantil daqui de Porto Alegre. Então, é muito importante que vocês possam, né? Que se vocês podem, claro, é muito importante que façam as doações. Pode ser qualquer valor, qualquer um mesmo. A gente vai ler as perguntas de acordo com a ordem que for chegando e se der tempo, a gente lê todas, né? Claro, né? Qualquer coisa, a gente vai ficar aqui até não dá certo. A gente tem que dormir, mano. O Deodato desmaia ali. Eu falei ontem, ele tá ainda assim, ó. Pode deixar ele. Deodato tá com a mesma roupa, a mesma maquiagem. Tá parado no mesmo lugar. E agora? Tá. Então, fiquem à vontade de fazer suas perguntas. Só isso que eu queria comentar com a galera, né? Bom, vamos começar uma apresentação, porque também tem pessoas aqui que estão se perguntando assim, tá, quem são esses caras, né? Eu só conheço o trabalho deles, não relaciono o nome deles. Eu gostaria, antes de mais nada, Elcio, uma rápida apresentação. Quem é você para essas pessoas? Diga. Bom, quem sou eu é complicado, né? Complicado dizer. Eu sou o cara que tem a felicidade de puxar essa gente e abrir caminho para eles lá fora, né? Todo mundo baita talento, alguns a gente treinou, alguns já estavam treinados, a gente só foi meio que dirigindo. E esse aqui é o Joe, nosso... Eu sempre falo, eu chamo ele de filhão, né? Que é o cara mais persistente de todos os que apareceram, que nunca desistiu, que ficou lá firme e tudo mais. Esse é o cara. Aprendi de você. Você sabe. Obrigado. Quando a gente começou, a gente não dava muito... A gente não tinha muita ideia da dimensão, né? A gente sabia que tinha que abrir um caminho, levar essas pessoas
para que elas pudessem trabalhar lá fora. Eu acreditava muito, né? Desde o primeiro, que foi o Watson Portela, que a gente pegou o material já pronto, né? Do Paralelas e tudo mais, mandou para um monte de editoras lá, e aí uma se interessou e tudo mais, e aí a gente começou a abrir portas, né? Depois veio o Marcelo Campos, o Del acompanhava o trabalho dele desde a época da Abril, né? Pô, a gente poder fazer isso naquela época onde não existia computador, não existia nada, né? O mundo era muito grande, muito distante. Então você tinha que trabalhar com fax, telefone, FedEx. Puta, era uma loucura. A gente tinha... O João acompanhou parte disso. Sabe? Pô, quantas vezes eu não fui na casa do Roger, por exemplo, fiquei esperando, eu falei, cara, não sai da na mão. Sabe, editora Marvel atrás de mim, lá, eu, puta, o cara não aprontou, tem que correr atrás. Era muito Primeiros bom. trabalhos que eu peguei pro Art Comics, eu mandava o fax numa papelaria que ficava uma quadra da minha casa, porque eu não tinha fax, não tinha computador. Pro Luke, ia levar a página lá na Estação da Luz. Ele pegava as páginas lá para poder, de roteiro, para poder desenhar. Pô, era muito louco isso, né? Era muito louco. Cara, esses dias eu tava lembrando disso, cara. Alguém acho que saiu aí, ou eu que saí. Não, ninguém saiu. Ninguém saiu. Era muito... Não, travou o Luke, eu acho. O Luke me congelou. O Luke congelou. Agora descongelou. Não. Agora descongelou. Ah, mas eu lembro quando a gente, dentro da Art Comics, a gente ficava, um lugar disputado era ficar do lado do fax. Sim. Pra ficar vendo as referências que chegavam por fax. Pode crer, pode crer. Mas, olha, Você lembra, Rodrigo? a coisa mais legal foi, a gente fez uma viagem em 91, fui eu e Dorival, a gente pegou um portfólio, botou debaixo do braço, foi para os Estados Unidos, e aí a gente começou a perambular pelas editoras, né? Fomos em Marvel, DC, não deram muita atenção para a gente, aí a gente foi para... Fomos desde da Tundra, na época, que era dos donos da Tartarugas Ninjas, lá de Kevin Eastman e tudo mais. A gente foi descendo, passamos até na editora do Arte, né? Mostramos página e tudo mais. E aí terminamos lá na First, passamos pela Eclipse, terminamos lá na First, em São Francisco. Os caras estavam devendo uma grana para a gente também. E aí a gente, sabe, falou, era uma grande incógnita, né? Até que finalmente a gente conseguiu o trabalho da Eclipse e o trabalho da Innovation, na época era do David. E a gente começou a trabalhar e tudo mais, e aí foi nessa a gente conseguiu encaixar o Deodato, desenhando a Bela e a Fera. E aí foi fantástico, porque Deodato, vocês sabem, né? Ele, para trabalhar com semelhança, não tem outro. O cara, ele é muito bom nisso. Muito bom em outras coisas também. E aí a gente foi convidado para ir para lá, eu falei, Del, vamos? E ele falou, vamos. E aí, porra, ele veio para cá. Você lembra do teu casaco, Del? Era curto aí, ele tava frio do caramba lá. E aí a gente falou, não, vamos, a gente se viu. Deodato e agasalhos no exterior, é sempre um problema. E aí foi incrível. E a gente chegou lá, os caras foram esperar a gente em limusine, era uma loucura, você lembra, né, Del? E aí levaram a gente para jantar num puta restaurante. E aí, a gente chegou lá, um restaurante escuro, a luz de velas e tal, e o Deodato falou, porra, que escuro esse restaurante aqui? Será que os caras têm medo que a gente tiver comida, alguma coisa assim, né? Era uma coisa tão inocente, né? Ninguém estava acostumado com aquele tipo de coisa. E foi uma farra, né? A gente fez várias outras viagens com várias outras pessoas, mas era muito romântico tudo aquilo, porque era uma grande incógnita. O que a gente vai encontrar, né? Porra, vamos, e a gente tinha que desbravar, até que começou a acontecer, né? E aí, porra, a história que vocês veem hoje. Ó, eu acho que, assim, vocês mudaram o panorama dos quadrinhos no Brasil, a história de todos nós. Com certeza. Eu travei. É legal botar isso aí, porque tu tem Mas é verdade. uma produção de quadrinhos do Brasil antes do Art Comics, como agência, e depois. É bem notável isso, é bem notável. Antes tinha essa coisa, porque era uma coisa meio tímida, né? Principalmente para os Estados Unidos, era difícil. Eu lembro que as primeiras conversas que eu tive, o pessoal, principalmente o pessoal da Marvel, tinha tido experiências muito ruins com o pessoal das Filipinas, que não pagava os desenhistas, aí deu um puta rolo.
os caras não entendiam, não falavam direito a língua, e aí os roteiros davam problema, né? Eu cheguei a citar uma época vários casos e tudo, e os caras falavam, pô, não dá para trabalhar com o terceiro mundo. O terceiro mundo é complicado, vocês estão muito longe, né? E tem problema da língua. Eu falei, não tem problema da língua, eu vou estar aí, eu estou na frente, eu vou intermediar, e os caras são bons, olha isso e tal. A gente já estava fazendo coisa para Malibu, antes de entrar nas grandes e tudo, estava dando conta do trabalho, né, com o Marcelo Campos Carriero e tudo mais. Aí começou a vir e tudo mais, e crescer, aí veio muita gente, né? Veio a Adriana também, eu lembro quando ela veio a primeira mulher fazer parte do time, né? Puta, a gente tinha o estúdio, né? Todos vocês acho que participam, dormiram lá, inclusive, né? A gente Cara, todo mundo a gente dormiu lá na época que a Adri estava indo desenhar, ela tinha que chegar lá, via aqueles caras tudo com cara amassado, assim. Puta, cara. E aí eu me lembro que o Manny, eu acho que ele estava desenhando o Manny Clark, o Manolo, ele estava desenhando, acho que era o Time Ângulo, eu não me lembro o nome da revista, Brigade, não me lembro, aquelas da Image, era tudo igual. Era Brigade. E aí, ele tinha umas revistas tipo Playboy, assim. Que ele todo usava. mundo tinha. Não fala, não espalha. Ele tinha. Que história é essa, Daniel HDR? Que história é essa? Hormônios, amor. Hormônios, desculpa. Fato. A Adriana aguentou. Ela só não matou ninguém lá, não sei como. Não, com certeza. Porque eu vou te falar. Foi punk. Né? Eu tenho uma historinha para contar da Adri. Se a Adri vai lembrar dessa história. Bora. E o Manolo deixava as revistas dele abertas na mesa. E aí a Adri olhava assim. E aí uma vez ela pegou e chegou nele, né? Pô, o que é isso, né? É referência, né? Ele falando, é referência. Figura feminina, tem que deixá-las bonitas. Aí uma vez nós estávamos indo naquela padaria, Elcio, que ficava na esquina. Dedo sujo. Acho que era essa. O dedo separado, porra. Eu não me lembro, cara, eu tô ficando velho. Aí tinha a padaria e tinha uma banquinha de revista ali perto, não tinha? Isso. A Adri pegou a G Magazine e olhou assim, ô Manolo, o quê? É referência, E Adri, qual foi a sensação? A referência, você não precisa também de referência pro corpo masculino? Aí, isso aí. Oi? Não, mas a internet assim, tá horrível. Que era... Tá travando. Era todo mundo... Cara, eu tinha 18 anos, vocês tinham quantos? 20? 21? Eu tinha 20. Meu Deus, era todo mundo, um monte de criança junto. Era. O Fábio Laguna, quando chegou, ele tinha acho que 17 anos. Por aí? Ele era o caçula de toda a turma, né? Era todo mundo muito garoto. E aí eu ficava olhando para esse pessoal e falava, porra, cara, será que eles têm noção de ter a carreira aí para formar, né? Infelizmente, vocês que estão aí, e tantos outros, né? Conseguiram aproveitar a oportunidade mesmo, né? Essa coisa do carpe diem, né? De aproveitar aquilo que pintou lá, alguns de uma maneira bem profissional, alguns não deram assim, não tiveram tanta visão, né? E acabaram deixando escapar essa oportunidade. Mas eu fico assim, super... Porra, cara, eu fico super orgulhoso quando eu vejo. Eu acompanho, né? O que vocês fazem, tudo mais. Tem uma pergunta aqui. O Carlos Alberto. Elcio, se tivesse como voltar no tempo, faria alguma coisa diferente na criação do Arte Comics? Aí ele continua, né? Admiro a todos vocês, Elcio HDR, Joe, Luke, Deodato e a linda da Adriana. Vocês são meus heróis. Abraços a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Carlos, obrigado. Obrigado pela sua participação. Sinceramente, eu acho que não, porque eu colocava... Eu estava assim 200% em cima na dedicação disso, né? Eu não fazia outra coisa, eu estava totalmente focado, porque era uma obsessão de abrir esse caminho e levar os caras que eu acreditava. Então, eu ficava pensando em todas as possibilidades, o que podia acontecer para facilitar isso, né? Até que quando teve uma oportunidade de chamar o David, né? Que tinha a Innovation e tudo mais, a Innovation estava destratando ele, estava complicada a relação deles lá, eu trouxe para sócio da gente, né? E foi uma coisa que aí acabou melhorando mais ainda a comunicação, porque aí a gente estabeleceu um posto lá nos Estados Unidos que facilitava o contato com os editores. Então, eu acho que o que aconteceu, sério, eu não vejo como eu faria diferente, porque
tudo que era possível na época, com os poucos recursos que a gente tinha, a gente fez. Né? E o resultado foi esse, né, que a gente tem hoje. E que depois... Vocês desbravaram tudo. Desbravaram, pô. Foi. Não, e depois deu uma coisa muito legal que o Joe depois deu essa continuidade. Né? Quando eu já estava impossibilitado de continuar esse trabalho por uma série de razões, o Joe veio, a gente trouxe ele, né? E aí ele abraçou isso com essa mesma garra e aí foi embora. E aí a coisa... 11 anos. 11 anos. Você vê. 11 anos. Sabe? Não, cara, e eu lembro uma coisa que você falou para mim, que quando eu entrei, parece que reavivou a tua paixão por quadrinho. Mas é verdade. Porque era uma dedicação. Vinha aquele carinha com aquela pasta lá. E agora, toda quinta-feira a gente fazia treino, né? Toda quinta-feira. Gente lá. Não me deixou mentir sozinho. O cara tá aí de novo, entendeu? E tal. Puta, eu falava com o David, inclusive, eu falava, a gente encontrar um trabalho pro Joe, ele super moleque. É questão de honra pra gente, sabe? Não dá, você tem que... O cara tem uma vontade, sabe? Eu só lembro do Joe chegando lá cheio de marra e o bonezinho azul assim, ó. Ele tinha mesmo. Pode querer. Bonezinho azul. Caravana. Adri, Abissal. tem uma pergunta aqui para ti, rapidinho. Tá. Ó, do Pitbull. Quais são os top 5 cantores de K-pop para usar de referência? Assim, eu vou simplificar o BTS inteiro. Pronto, finish. Não, nem vou começar a falar de K-pop, que é o meu vício. Senão vai embora. Mas assim, eu queria... Pode falar. É que eu queria falar para o Elcio que eu tenho, assim, assim, piadas à parte, eu tenho uma lembrança, assim... Eu tenho muita saudade daquela época da Arte Comics. Muita, muita, muita saudade. Porque aquele ambiente de uma sala com o Luke desenhando, o Roger desenhando, teve um período que tinha o Ed Benny, o Ivan Reis começou lá também, então era uma sala com as mesas assim em U, e todo mundo um do lado do outro, produzindo, desenhando. Eu que estava lá, né, na cara de pau, cheguei lá com os meus desenhos feitos de caneta Bic, e o Elcio me colocou ali para treinar com o pessoal. Cara, imagina, 17, 18 anos, eu ali com meu papelzinho e caneta e treinando braço, treinando perspectiva, do lado do Roger Cruz desenhando o X-Men Ômega. Alpha e Ômega. E produzindo ali do meu lado, saca? E aquela coisa da gente ter 8 horas por dia trabalhando junto e trocando ideias sobre referência, trocando ideias sobre, às vezes até solução de página, narrativa. Cara, e hoje cada um está no seu estúdio, num ponto do país, assim, e isso não tem mais, né, como rolar. O que a gente tenta fazer são os churrascos, né? Todos se reunindo aqui em São Paulo, mas não dá agora, porra. Ai, Covid! Então, cacete. Não é? Mas eu acho o que a Adri falou é uma coisa muito foda e foi uma escola. Eu acho que tanto para mim, quanto para ela e quanto para o Daniel. O Daniel, ele entrou um pouco antes de mim e da Adri. Eu e a Adri, a gente entrou mais ou menos na mesma época na Art Comics. Foi. E, pô, era foda demais. Eu lembro quando vocês fizeram o curso de como desenhar para o mercado americano na FAO. Lá na eu era um duro, eu não pude fazer esse curso, eu quis muito, cara, eu lembro disso aí. Nessa época, eu estava levando os desenhos, as amostras, toda quinta-feira. E aí eu fui. E aí eu conheci, e estava parado. Assim, o senhor Deodato ali. Eu falei assim, caralho, eu adoro o desenho desse cara da época das coisas da Press, da Maciota, caceta. E atrás dele tinha um gigante parado assim. E aí eu cheguei, Deodato, será que você podia autografar isso aqui? Você tem até segurança? É, meu segurança. Era o boneco.
Era o Bené. Bené. Entendeu? Era o Bené. Puta, cara. E aí, depois disso, você tem essa oportunidade que a Adri falou, de você ficar trabalhando nesse espaço com todo mundo, né? E teve uma semana que o Deodato veio para São Paulo e ele sentou do lado da minha prancheta. Então, eu fiquei vendo ele produzir aquela semana, que foi uma das vezes que vocês foram para os Estados Unidos, levar projeto. Exato. Se não me engano, foi a vez que vocês levaram a Black Keys e mais outras coisas que estavam no meio, os projetos do Marcelo Campos. Teve o Marcelo... Não, essa vez com o Deodato, a gente foi fazer uma passagem lá, nós fomos primeiro para o escritório da gente na Innovation, a gente começou com ele, depois a gente foi para Nova York. Tava um frio do cão, lembra dela? A neve. Foi uma viagem ótima. Eu lembro da gente ir de carro, né? Levando, comendo pistache no caminho. Pistache. E foi uma maravilha ver a cidade de Davis, né? Com aquelas casinhas parecia de cartão de Natal. Mas quando a gente foi para Nova York, eu fui recusado em todas as editoras. Nenhuma queria saber de mim lá. Eu vi ao vivo, né? Cada um editor me recusando e tal. Aí eu lembro que aí eu não tinha conhecimento ainda do que a Image estava fazendo, né? Então, quando a gente comprou umas revistas nas bancas lá, caraca, é isso que eu quero fazer e tal. Aí, quando eu voltei, eu fiz as amostras naquele estilo e foi quando eu consegui. Mas foi uma viagem mágica para mim, foi muito legal. Não, e foi um barato, porque eu lembro de ter levado o material do Deodato e mostraram para o Tom DeFalco, né? Estava sentado na época, ele era editor da Marvel, eu sentei com ele lá. Aí ele olhou e tal, ele falou: não, esse cara aqui não tem pique para desenhar Marvel, não. E foi passando. Primeiro eu já conheci o Tom DeFalco de fama, né? Porque eu era editor amigo. Falei, pô, esse cara falando do Deodato, cara, como assim, meu? Enfim. Aí passou um tempo, né? O Deodato começou a fazer material para o Neil Adams pagava um pau para ele, né? E foi crescendo. Pô, aí mostrou para ele. Aí quando teve o contrato de exclusividade, você lembra, né, Del? Depois de Mulher Maravilha e tal, pô, aí o cara teve que se meter, né? Aí Deodato virou Deodato, aí não tinha mais como. E aí foi puxando, mas esses caras que no início também se dedicaram tanto, né, como Marcelo Campos, o próprio Del, o Luke, sabe? Toda essa moçada do início que acabou marcando, mostrando para os caras que era possível desenhar com o brasileiro, que o cara tinha talento, que cumpria prazo. Alguns, a maioria cumpria prazo, nem tanto. Mas, porra, isso daí foi... Aí acabou abrindo um espaço. A Image, que estava crescendo na época, começou a vir atrás, né? Roger Cruz, queriam pagar o passe, pegar o passe do Roger, tirar da Marvel, o Deodato também, para fazer... Como é que ela chamava aquela personagem? Glory. Hã? A Glory. A Glory. A Glory, que no fim a gente se envolveu todo mundo, né, também. E aí começou a abrir, e aí Glory. O espaço ficou tão grande que a Valeu, gente... RB. O que foi? O RB deu 100 reais. O RB acabou de doar. Aí eu coloquei obrigado, aqui. RB. A todos estão doando, muito obrigado. Mas várias pessoas estão doando, tipo o Roto Nani aqui agradeceu, né? Que não é pergunta, mas ele gostaria que todos vocês sentissem o meu mais fraterno abraço, profundo agradecimento por tudo que fizeram pelos quadrinhos aqui no Brasil e também no mundo. O Luiz também mandou parabéns pela iniciativa, assistindo e passando para ajudar. Sou fã de vocês, principalmente meu queridão mestre tio Luke. Obrigado por tudo, abraços. Tem várias doações aqui, é que eu não quis atrapalhar a conversa, né, para poder obrigado. ler. Obrigado. O Luiz Marinho aqui, ó. Primeiramente, queria dizer a todos que são grandes inspirações para mim. Segundo, gostaria de saber quais foram as maiores inspirações para vocês nas suas formações como artistas. Grande abraço. Desculpa, eu acabei atrapalhando, né? Obrigado. Perdão. Inspirações de vocês? Eu acho que vocês podem falar um pouco dessa questão de inspirações e tudo mais, né? Porque vocês vêm... Elcio, tu fazia colorido também, né? Na Abril? Eu fiz, durante na Abril como colorista. E depois, na verdade, eu desenhava super-herói.
Eu sempre falo. Eram as páginas iniciais bem pintadas, assim, colorido bem pintado, mesmo achava fantástico. A Decoline, que a gente trabalhava. Mas eu sempre falo que, para mim, isso era como se eu estivesse fazendo aquilo que eu sempre quis e acabava... É como se eu pudesse desenhar um pouco pela mão de vocês. Então, era uma realização grande para mim nesse sentido. Olhar aquilo e falar, puta merda, isso é cacete, sabe? É como se eu pudesse... Porque eu acabei indo para o outro lado, né? Eu acabei indo para a parte de editor mesmo. Então, eu parei de desenhar. Mas aí, vendo vocês, porra, eu lembrava todo entusiasmo, todo pique, e com a oportunidade de vocês poderem fazer isso já para o mercado. Pô, trabalhar na Marvel. Eu lembro uma vez o Bené foi uma história... assim, interessante, porque ele desenhava material pornô, passando e tal. E aí eu pegava o material daquele cara, aquele desenho dinâmico, puta, eu falava, esse cara precisa. E aí eu liguei para ele e falei, cara, ó, o Belé era estivador na época, cara. Né? Porque não dava para ganhar dinheiro com quadrinhos do Brasil, era muito difícil, vocês sabem disso. Era difícil. Eu dado para dizer melhor que ninguém. E aí ele era estivador na época. Aí eu liguei para ele e falei, cara, você não quer fazer um teste? Passei. Ele mandou algumas coisas, ele finalizando, aquela puta arte final dinâmica e tal. Mandei pro Neil Adams, lá na Now Comics, porque ele olhou e falou que era esse cara. Pegamos o primeiro trabalho para ele. E aí foi só alegria, né? Então, porra, sempre que... Era como se hoje, quando você compra um carro, o vendedor te vende um carro, ele toca um sininho aqui em São Paulo, né? Consegui vender um carro. Era como se fosse isso também. Puta, botamos um cara nesse lugar, porra, tava... Era muito legal. Era muito, assim... Eu ganhei nesse período, sério, pessoal, 5 úlceras. Acredito. Porque era muito puxado. Eram 30 caras fazendo um monte de revista. E eu praticamente fazia toda a intermediação. O John sabe hoje o que é isso. Era insano. E um corria atrás... e ficava equilibrando os pratos e tudo mais e tal. Tinha os caras que eram super ponta firme, mas tinha aqueles caras que não conseguiam gerenciar o tempo direito, e aí você tinha que ficar atrás deles, né? Mas era, porra, cara, eu faria tudo de novo. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, com o WhatsApp, ao mesmo tempo que é mais fácil, é terrível. Porque é mais um canal para os editores se cobrarem. Puta, cara. Nossa. Imagina. Facebook, Instagram e o Katsu, né? Nossa, cara. Eu queria entrar na rodada de perguntas ali, né? Que eles perguntaram das influências, e já dando a minha resposta e passando a seguinte. Quando eu mandei as primeiras amostras pro Art Comics, e eu mandei porque eu e o Deodato, a gente tinha um amigo em comum, que era o Oscar Kern, que publicava uma revista aqui no Rio Grande do Sul, chamada Historieta, que publicou coisas dos Deodatos, né, do pai e do filho. E aí passou o contato do Art Comics, eu peguei e fiz uma amostra lá com um super-herói genérico. Primeira coisa que o Elcio me disse, assim, ó, tá legal, mas você tem que largar a mão do John Byrne. Porque John Byrne tem o John Byrne. Ele falou bem isso. Isso entrou na minha cabeça. Eu pensei assim, cara, é isso então. O que você gosta, você não precisa ficar tentando emular. Isso foi muito importante. Virou aquela chave, sabe? E quando pintou o primeiro trabalho, inclusive eu lembro bem, eu tinha 19 anos. E eu nunca tinha ido para São Paulo. O Elcio liga para mim e pede para falar com a minha mãe. Aí eu falei, o que esse cara quer com a minha mãe? Aí ele pegou assim, qual é o seu nome? É a Dona Marlene? Dona Marlene, a gente vai colocar o seu filho trabalhar com as editoras, ele tem muito talento, a gente quer que ele venha aqui. Como vocês não têm um computador, não tem conexão, não tem fax para ele poder mandar, deixa ele ficar conosco aqui essas 2 semanas, eu lhe garanto que ele vai ficar seguro. E, cara, eu nunca vou esquecer disso. Peguei aquele ônibus, 18 horas no lombo, cheguei na adrenalina, não sabia desenhar nenhuma merda de cavalo. Eu fiquei desenhando cavalo dentro do ônibus, lá com a espada selvagem de Conan em foto. Quando eu chego lá, tinha o roteiro da Red Sonja, tinha 5 páginas só com cavalo. Das 40. Mas, assim, ó, foi transformador, cara. Assim, eu que eu queria falar. E aí respondi a pergunta e já entrei nessa historinha aí também. Por favor, continuem.
Muito legal, muito legal. Então, quem quer responder a pergunta aqui do Luiz Marinho, né, sobre as inspirações de Eu acho vocês. que o Luke podia falar um pouco, hein, Luke? Eu acho que tu travou, né, Luke? Vamos ver se o Luke tá aí. Oi, Luke, tu tá aí? Cara, eu quero falar. A minha internet. Tô aqui, a minha internet tá bem ruinzinha, né? Mas tá dando para te ouvir. Comunicar por sinais. Comunicar por sinais. Mas, Tadinho, enfim, Qualquer coisa desabilita a câmera, viu, Luke? Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Se vocês preferirem, se o áudio estiver falhando, me avisem e eu desabilito a câmera. Aproveito que a minha voz é tão linda, né? Gente, eu Nossa. Tá falhando, que a vida Luke, tá falhando. Tá falhando. Uma Desabilita a câmera, fica só eu o quero áudio. aproveitar de demonstrar minha gratidão eterna aqui ao Elcio. Tá. Eterna. Mike, eu vou te botar aí na berlinda. Vai, Mike! Ok. As minhas são Neil Adams, Dick Giordano, Will Eisner, Franco Frazetta, os clássicos mesmo. Mas, assim, tem os que ninguém fala, né, que é os feijão com arroz, né, que é João Buscema, Gil Kane. A gente não menciona esse, mas todo mundo tem influência desses dois aí. E eu estou sempre aprendendo alguma coisa com os novos que eu descubro por aí. Então, assim, é um negócio que a pessoa nunca deixa de ser influenciada ou estar aprendendo. Muito bem. Adri? No meu caso, cara, 100% Alan Davis. Foi uma das primeiras coisas que eu li lá atrás, com 17, 18 anos, e eu fiquei viciada em tudo do Alan Davis, o Excalibur, todos o X-Men, aquele ainda formato pequenininho que a gente achava na banca, e eu comprava e era a base de tudo que eu estudava para chegar no meu estilo e para fazer minhas páginas. Então, até hoje, assim, Alan Davis mora no coração. Grande referência. Joe? Eu sou meio o Deodato, assim. Na verdade, assim, nós somos artistas, né? Então nós somos que nem esponjas, né? Tem uma história de coisa que a gente absorve, que está em volta da gente. Mas, assim como o Daniel, eu tenho uma referência bem forte no meu trabalho, que é o Byrne, é o John Byrne, né? A gente chamava de Byrne. Pode crer. Ou Brian, como alguns dizem. Né? Mas, enfim, o Byrne, o Frank Miller, para mim, eu gosto. Agora pode entrar um monte de gente aí me xingar, tá? Mas eu gosto mais do Sal Buscema do que do John. Desculpa, galera. É isso aí! Abraço, David Lee. Abraço, David Lee. Tá bom. Você sabe que gosto é igual, né? Não tem um. Beleza. Né? E um outro que para mim assim é uma influência foda, sempre foi o primeiro cara que eu vi o trabalho quando eu era pirralho e eu falei, eu quero desenhar quadrinhos. Eu pensei comigo, né? Eu quero desenhar quadrinhos sério. Foi o trabalho do Hal Foster no Príncipe Valente, entendeu? Que na verdade é a base de todo o trabalho do John Buscema e de um monte de gente. Total. Luke, já que você voltou, vamos ver como é que tá sua internet agora. Eu tive que ir no banheiro, gente. Eu notei que tu tava meio travado, assim. Na verdade, eu tive um problema aqui que eu tava no 4G, cara. Aí eu reiniciei meu modem aqui para dar uma melhorada. Então, o que eu estava dizendo, cara, é que assim, o Art Comics, ele foi transformador na vida de todos nós. Isso ninguém tem dúvida, né? Eu gostaria até de iniciar essa meu comentário aqui agradecendo ao Elcio e a galera que veio antes, né? Os que abriram espaço aí, que foi o Watson, o Marcelo Campos, o Dé, o Joe. Foi isso, foi uma dedicação de todos, mas se não fosse esse primeiro
primeiro passo dado pelo próprio Elcio Dorival. Caiu. Oh, meu Deus, tadinho. Na hora que tava desenvolvendo a frase. Vamos lá. Até o fim da live ele termina a frase, coitado. Não tem problema. Meu bem, quer ir puxar aí uma pergunta? Eu quero puxar um aspecto aqui. A gente sabe que toda a dinâmica de trabalho, ela mudou bastante. Né? Talvez até a gente tenha alguns sensos comuns aqui. Mas perguntando para os artistas, e aí a gente vai olhar nessa cadeia final a opinião do Elcio, qual era das etapas de trabalhar à distância, qual era a etapa que te deixava um pouco mais angustiado, assim, puxa, eu tenho que despachar as páginas pelo correio, via FedEx, ou eu tenho que mandar os layouts, esperar os caras dar retorno, eu tenho que esperar o roteiro estar traduzido, qual era a etapa nesse início para vocês, assim, que foi a mais chata para se adaptar ou para tentar superar? Puta, eu vou primeiro que vou arrancar o band-aid logo. Eu acho que, para mim, eu sou um cara pouco ansioso. A aprovação, até hoje, é a pior parte. É hora de receber a aprovação. Aprovou, tá beleza, vai. Entendeu? Essa é a pior parte. Tá? Para mim sempre foi e continua sendo. Tá picotando um pouco. Dri, Voltei, desculpa. A gatinha tava pedindo para sair. Minha gente. Coisa de live. Eu perdi. Qual era a pergunta? Vai quem... Qual é a parte da produção toda? Lá no início. Qual era a etapa que te deixava mais angustiada, mais nervosa? Tipo, aprovação, ter que levar a página todo sábado de manhã para o Elcio Dorival ficar fechando o pacote de FedEx, que nem louco, de manhã no sábado. Tá? Caraca, puta, agora... Qual é a pior parte? Agora veio um flashback de Lost, assim. Total. Nossa, caraca, não, era tenso. Total. O momento mágico em que a caixa do FedEx se fechava. Ai, meu Deus, preciso correr. Precisa ficar pronto. Pronto, a página está aqui. Aí o Elcio pegava a página, colocava na caixa, fechava e você... Às 11h30 do sábado, né? Isso aí. Não, você sabe uma coisa maluca daquela época, assim, que hoje eu penso, eu falo, caraca, meu, e era o que a gente fazia, né? Quando na história vinha uma referência específica, que hoje a gente vai lá no Google em 5 segundos ver, e naquela época a gente ia em biblioteca procurar referência. Putz, é verdade. Enciclopédia conhecer, entendeu? A biblioteca de Mauá, cara. A gente em sebo procurar a revista Veja antiga para recortar e depois usar na mesa de luz. Quem conseguia aqueles livros de fotobank tinha um tesouro. Você lembra de ajudar? Total. Eu trampava em agência antes, cara. Eu cheguei e peguei muito e-mail de bank vencido, tá ligado? Só tinha que cuidar que a moda não ficasse nos anos 80. Tinha que cuidar só disso. Putz, esses e-mail banks, né, que eram aqueles livros assim gigantes, aquilo lá era um tesouro, né? Quando caiu um desse no colo, você fala, pronto, pode vir o script que vier, eu tô de boa, eu tenho material. Então, eu falo para vocês que, assim, além do momento mágico, quando a caixa se fechava, para mim, assim, o momento tenso era caçar referência. Quando tinha que... Imagina, você desenhar uma rua específica nos Estados Unidos, quando você só conhece de filme, né? Você nunca foi. Achar o filme que tem o trecho, né? Ir atrás de filme. Eu lembro do Elcio contando uma história, eu não lembro quem, Elcio, que era, que alguém desenhou em várias páginas aquelas portas que enrolam para cima de garagem, e lá não tem essa porra. Não tem isso. Não, era muito louco. Puta merda. Eu lembro que o primeiro cara assim que eu acho que colocou
essa etapa do processo de um jeito bem profissional foi o Del. O Del comprou uma máquina de Xerox uma época, não foi, Del? Eu lembro. Muita referência. Com referência em tudo que você pode imaginar. Muita referência da época que a gente trabalhou o meu sonho lá, vinha de Xerox dessa máquina dele. Aí tinha o verso, tinha layout de capa no verso, ao contrário, feito em papel vegetal, ampliado, reduzido. Porque é o seguinte, uma coisa que a gente não pode esquecer é que uma época existiu o Deodato Studio. Sim. O Deodato Studio, o Deodato não podia fazer tudo, né? E o pessoal queria o Deodato para fazer o que desse. E o Deodato, a demanda era grande, né? E aí tinha muita gente que desenhava e saía com o Deodato Studio. E aí ficava meio... Até que o Del falou, não, vamos mudar um pouco essa história, porque estava ficando muito Frankenstein o material dele. Né? Lembrava um pouco, mas, porra, não tinha nada de Deodato lá. Sim. E o Del tinha essa coisa de profissionalizar essa questão de trabalhar com referências e tudo, né? E uma coisa que sempre me chama muita atenção, só para concluir isso, é que quando a gente falava de likeness, né, de trabalhar com a imagem da figura, o artista, etc e tal, assim, eu já vi caras tão bem como, mas o Deodato tinha uma habilidade, tem até hoje, uma habilidade de fazer isso em várias posições, você vê que é o cara, sabe, puta, eu acho assim absolutamente fantástico, foi o que ganhou todo mundo quando ele fez o A Bela e a Fera, porque, pô, você estava assistindo o filme. Eu acho que na época você trabalhava até congelando imagem, não é, Del? Na época, eu recebia as fitas de vídeo, né? Olha só. Aí eu botava na televisão, aí vinha meu amigo, assistente Augusto, ele tirava foto de cada imagem que eu queria, e a gente mandava revelar para poder usar como referência. Porque não dá para você paralisar a imagem, porque ela só durava alguns segundos. Caramba, que trampo, velho. Eu acho que o Deodato acabou de responder qual etapa que era mais tortuosa, eu lembro que era que revelar o filme. Assim, tortuosa, enfim, era... Lost in Space era sensacional, né? O trabalho que o Del fazia. E o Perdidos no Espaço, cara, eu ficava besta. E Quantum Leap também. Cara, é muito igual, meu. Eu queria descobrir o segredo, assim. Eu ficava, meu, como ele faz isso, cara? E eu lembro que durante um tempo o meu sonho de consumo era ter um projetor, né, que rezava a lenda que o Del tinha um projetor que ele trabalhava ampliando as imagens e tal. Era o meu sonho na época. E como eu não encontrei, da Segunda Guerra. Eu bolei um, cara, que era feito com uma lanterna e papel celofane, cara. Pegou uma caixa de sapato, pus papel celofane, aí eu fazia o desenho pequeno, eu fazia uma arte finalzinha assim no acetato, e ampliava do tamanho A5 para o tamanho A3 na parede da minha casa. Caralho, Luke, aí eu fazia toda a produção para ganhar prazo, né? Eu fazia em A5. Não, foi pensando, falei, meu, ele tem um projetor, ele funciona horizontal, não tem como eu pôr o papel em cima e pendurar a lanterna, né? Eu fiz de um jeito que tinha registro até para eu acertar a distorção da lanterna, né? Porque o papel, se não tivesse totalmente paralelo com a parede, ele dava distorção, né? Não, cara, mas aí o pessoal vinha me perguntar, meu, como eu ouvi falar que você está usando um projetor caseiro e tal, como que é? Aí eu dava uma receitinha rápida, assim, igual fazendo agora, né? Mas era isso, era uma moldura de papelão, uma caixa de papelão com acetato. E aí tem não o foco central da lanterna, né? Tem uma parte da lanterna que, se tu vira em 45 graus, ele fica perfeito assim, cara. E aí você consegue ampliar para o tamanho da parede, para qualquer tamanho, né? E eu lembro que eu usei demais isso daí, cara, porque os prazos eram curtos, o Elcio lembra. E respondendo, o meu maior pesadelo era prazo, cara. Eu queria cumprir os prazos. E aí tinha essa etapa de correr atrás de referência, que era uma tortura, como a Adri disse. Mas a gente tinha que cumprir esses prazos, né, cara? Porque o profissionalismo, eu já não achava o meu trabalho grande coisa. Eu falei, se eu não sou profissional, como que eu continuo, né, cara? Então foi mais ou menos por aí.
Mas você foi um cara que... Você era um dos caras bem pontuais, que a gente sabia que podia confiar. O Deodato, mas eu acho que o Deodato não usava projetor, não. O Deodato era uma coisa mais, acho que, mais na raça mesmo, né, Del? Você tinha começado a falar como você trabalhava? Não, então, assim, eu cheguei a arranjar um projetor, na verdade era uma máquina de revelar foto, que eu usava como projetor, assim, mas era todo enferrujado, era tão bizarro, que eu terminei deixando para lá. Mas, assim, fora os casos que assombravam todo mundo, a única vez que eu fiquei nervoso... E era meu sonho de consumo, hein, cara? Quando eu fiz trabalho para Neil Adams, a primeira vez e única vez que eu fiquei nervoso, foi porque era meu ídolo, né? Então... Eu lembrei, e quando ele recebeu o trabalho do Del, e ele olhou e falou, porra, esse cara aqui é muito bom, ele queria o Del para ele. E aí, seria muito legal, mas ele acabou dando um passo um pouco mais da perna, a editora dele acabou, a gente teve alguns problemas de pagamento, e, pô, eu falava, um dia a gente estava em Nova York, fui eu e David cobrar o Neil Adams. Falei, puta, cara, é meu ídolo também. Pô, é meu ídolo. E eu fui lá no prédio da editora do cara, que a gente já tinha ido antes, conversado com ele, tá? E voltamos. Porra, cara, vou ter que cobrar o Neil Adams, meu. E aí, fomos na recepção. Neil Adams, seu nome, tá? Pá, falei o nome. Não, vocês não estão autorizados a entrar, não deixou a gente entrar. Caralho, velho! Cara, aí o que a gente fez? Numa outra merda, edição, a gente foi atrás dele. Aí tava autografando, cara. Foi ele e em cada lado para cercar o cara. Imagina, isso aí. E aí ele paga. Imagina, tipo, pague o aluguel. Nossa, a gente tem que pagar, quer dizer, alguns a gente tomava cano e a gente pagava. Porra, o cara ficou um mês lá trabalhando, quebrando a cabeça e tudo. Porra, isso pra gente era mais angustiante. Meu Deus, podia que o Neil Adams teve um problema de pagar, a gente era assim, imagina. A parte mais foda é a responsabilidade de você ter que fazer aquelas pessoas receberem pelo trabalho delas, né? E você dá a sua cara a tapa. E se precisar, você vai mandar o Neil Adams para aquele lugar. Meu, acabou. Claro. Acabou, cara. Era bem isso mesmo. Sabe? Mas aí... Aconteceu, contando esses cores aí, né? Aconteceu uma vez com o Rob Liefeld, por exemplo. Eu ia lembrar disso agora. A gente gastou, o David falou, vamos mover um processo para esse cara. A gente gastou uma grana com advogado na época, acho que $15 mil, cara, que era um dinheiro absurdo, porque ele estava devendo, sei lá, acho que 70 mil, era uma grana alta. E aí, pô, a gente foi, e o advogado, e aí ele conseguiu, aí a gente foi para uma convenção, ele estava. Aí ficamos na porta, ele estava autografando, não sei o que, quando ele saiu, nunca me esqueço, cara, a gente estava sentado no degrau, aí ele passou, a gente falou, nós precisamos falar com você. Aí ele olhou e falou, só com o meu advogado, já vou dizendo uma coisa. Ele deu um sorrisinho e falou, vocês não vão ganhar. E foi embora. E aí a gente ficou, cara, e aí ele conseguiu mover a ação para Califórnia, e aí, a gente teria que levar todo mundo para lá, eu não poderia ser tradutor, nem contratar um tradutor. Aí era um processo muito mais caro, e aí a gente acabou tendo esse problema. Galera, né? Mas era assim, de repente acontecia isso, tinha esses chapéus, né? Que a gente falava. Mas a gente deu sorte que, na maioria das vezes, as editoras, mesmo as pequenas, elas acabavam, sabe, pagando aquele pouquinho, né? Até que a gente foi para as grandes e aí a história mudou. E é o que acontece até hoje. Né? Vocês podem trabalhar com empresas que estão lá e dão uma segurança, né? Mas era angustiante, cara. Quando a gente falava, não entrou a grana, e aí tentava ligar, e não conseguia falar com os caras, e mandava fax e tudo mais, puta, vai acontecer de novo, Era punk. Mas fora isso, olha, foi muita alegria, viu? Foi muita alegria. Tem mais pergunta, Amanda, pra gente poder continuar? Não, os meninos são tão... saudades, cara.
Tem só estão saudades. mandando. Tem saudades. Só estão mandando doações sem perguntas, comentando que estão gostando, que está muito divertido, que adoram vocês. Dois Ó, casos. quem tá aqui, ó. Quem apareceu, ó. Obrigado, galera. Oh, meu Deus! Esse daí eu recebi dele. Acho que você sabe, mas não sei se todo mundo está assistindo, sabe? Eu recebi dele numa página de caderno, pautada, uns desenhos lá com caneta Bic, escrita fina. Aí eu olhei, correu o cano do Bucema. Aí eu olhei e falei, puta, o cara chupou tudo aquele cano. Aí eu falei, nem vou dar importância pra esse cara, porque isso aí é... Porra, aí eu olhei um dia, eu falei, eu vou falar com esse cara. Mas como é que eu vou falar com esse cara? O cara morava no fim do mundo. O único jeito, cara, eu liguei pra cidade, que era uma cidadezinha muito pequena, e aí eu liguei pra cidade e chamei pra rádio da cidade. E aí eu pedi pro cara da rádio botar um anúncio que eu queria que esse cara me ligasse. Meu Deus, cara, recadinho carinhoso pro Ed. Pois é. Você tá falando do Edil Benes. Tô falando aqui é de Barros, desculpe. Esse é o Barros. Peraí, só um pouquinho, Elcio. Tu mandou recadinho na rádio para Ed Benes. É isso? E aí o Edil Benes ligou. Foi. Porra, aí ele ligou e eu falei, cara, mas... Ele Limoeiro do Ceará. Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte. Aí, pô, eu falei com ele, porra, como é que você fez esse desenho? Eu desenhei. Mas como você desenhou? Você botou em cima e ficou decalcando e tal? Não, eu fiquei desenhando na minha cabeça. Aí eu falei, porra, na cabeça não é possível. Ele fazia trabalho para fanzine já, Elcio. Eu conheci ele num fanzine chamado Profecia. Ele já fazia esse trabalho todo emulando o Bucema nessa época. Eu não conhecia, Daniel. Aí o que eu falei? Eu vou te mandar a passagem. Eu conhecia da sessão de cartas do Espada Selvagem, velho. Foi lá que eu vi ele também. Merda. Foi lá que eu vi ele também. Pode crer. Aí a gente trouxe ele, eu fui pegar ele na rodoviária, veio aquele carinha lá, né, nordestino, super simplesinho. Aí peguei ele, levei ele pro Art Comics e tal, aí falei, desenho que eu quero ver. Aí ele, pá! Falei, nossa. Aí a gente fez alguns ajustes e aí ele começou a desenhar. O Neil Adams já pegou ele na cara também, na época a gente tava fazendo. Ele desenhava fazendo uns pontinhos assim, né? Desenhava com uns pontinhos. Depois ia unindo os pontinhos, muito engraçado. Era muito louco. Cara. Pô, eu não lembrava disso, cara. Só porque você falou, eu lembrei. Caralho. Cara. Era muito. Você lembrou? Cara, o Elcio vai lembrar de um espaço, oportunidade de desenhar uma adaptação do Die Hard, cara. E você pediu a amostra para uma centena de artistas lá, cara. E no dia eu tava, e aí você me mostrou as páginas do Ed. Eu falei, cara, sensacional, cara. E aí coincidiu dele estar lá uns dias depois, eu perguntei, como que você fez aquela... Porque eu sabia da história, você me contava, né? Como que você fez aquela sequência de Die Hard, que pra mim é a melhor, né, cara? Ele falou, então, rapaz, eu não tinha não tinha referência, né, e tinha que ser baseado no filme, e aí eu não tenho videocassete e tal, aí um amigo meu de escola é o único da cidade que tinha o videocassete, e aí eu pedi, era amigo do meu irmão, eu pedi para ir na casa dele, né, aluguei a fita na locadora, fui na casa dele e comecei a assistir o filme. Mas o irmão dele não gosta muito de mim. Quando chegou, ele meio que me expulsou da casa dele, né? Aí eu voltei para casa, só tinha a memória mesmo para Caraca, meu Deus do céu, cara. Olha isso, cara. Cara, tinha que estar no programa lá do finado Stan Lee, cara. Sensacional. Essas histórias eu queria perguntar então para vocês. A gente tem várias histórias que vai lembrando. Eu lembrei dessa aí da Adri. O Joel mesmo lembrou dessas aí também, desses momentos que a gente viu como eram os momentos mais tensos. Mas das histórias do Art Comics, assim, tem alguma que vocês queiram chamar a atenção? Estão lembrando agora alguma coisa engraçada ou alguma coisa única, assim? Só o Art Comics teria propiciado para vocês? Eu lembro de uma coisa muito bizarra e comum da época, que era, lembrando que todo mundo, né, na faixa de 18, 19, 20,
tinha muita gente que ia e dormia na Art Comics. Porque o prazo estava apertado, então tinha o lugar que a gente desenhava. Verdade. Tinha um quarto no fundo. Tinha E aí, beliche. pode crer. Então, beliche. então, teve pelo menos umas 2 vezes que eu lembro de eu chegar lá com a pastinha. E tinha embaixo da mesa. O que foi, Luque? Embaixo da mesa o quê? É que tá com delay, gente. Tá cortando. Tá com delay ele. Embaixo, Então, os dormitórios eram embaixo das mesas, né? Também. Uma vez eu Se cheguei tivesse lá, terremoto, Renatinho tava se tivesse dormindo embaixo da terremoto, mesa todo que mundo ele desenhava. salvo. Todo mundo salvo. Eu lembro que teve uma vez, assim, várias vezes, que eu chegava de manhã com a minha pastinha pro meu de estágio na Art Comics, e o Elcio chegava para mim e falava: ô, Adri, bom dia, tudo bom, tudo bom? Ó, vai lá no quartinho do fundo e acorda o Roger Cruz. Tá na hora dele voltar a desenhar a página, que a entrega é amanhã. Aí lá ia eu lá, bater na porta. Roger. Nossa. Volta lá pra página, Roger. Tá esperando. Muito louco. Muitas vezes isso. Tinha isso, cara. Ó, tinha uma. Uma história incrível é quando a gente esperava. A gente meio que assaltava a máquina Xerox para copiar trampo dos artistas de É verdade. Então a gente fazia uns encadernados de Xerox, tipo de Jim Lee, de Neil Adams. Adam Hughes, cara. Eu tenho, acho que um quadrinho da Adam É Hughes. muito legal isso. Cada um saía com encadernado. Nossa, era muito louco. E, na verdade, Eu tenho uma história com ela. essa ideia a gente tirou das pastas do Deodato. Vocês lembram disso, né? Eram as pastas do Deodato, né? Tipo, tinha pasta. Eu lembro, acho que eu tenho. Com as cópias das páginas. Mulher em ação, anatomia, não sei o quê. E aí a gente fala assim: caraca, cara, tem que fazer uns encadernados com essas coisas. Entendeu? Isso daí era terrível. E aí a gente deixava louca uma pessoa, uma grande heroína da Art Comics. Sim. Que era a Toninha. Grande Toninha. Eu criei um grupo no WhatsApp com o nome Toninha, dela, Toninha cara. Comics. É isso aí. Saudade da Toninha. Toninha tá com a gente até hoje. Cara, como tá a Toninha? Tenho saudade. Toninha é Band, cara. Tenho saudade demais dele. Como? Que legal. É foda. Eu nunca me esqueço, uma vez o Deodato me ligou. Sério, cara? Eu também tá com vocês? Ah, que Tá, sensacional, cara. A Toninha tá até hoje. Uma vez o Deodato me ligou e perguntou, falou: a Toninha é gostosa? Meu Deus do céu. Ele já conhecia o telefone, cara. Mostra a cara da Adri. Ai. Ei, só por causa disso. Eu vou contar a história de Elcio agora. Eu vou contar a história de Elcio. Denúncia. Eu estava viajando o dia que Elcio quase perdeu o pé. Eu estava viajando com o Elcio, era eu, Marcelo Campos. Aí ele começou a sentir dor no pé, É do bicho de pé, esse aí, bicho de pé, não. Ficou empurrando ele para lá e para cá, empurrando ele e tal. Até que ele não aguentou mais, foi no hospital, né? Estava inchado o pé dele. Aí o médico olhou lá, americano, assim: olha, a gente vai ter que amputar. Aí ele, não. Aí voltou de volta do Brasil correndo. Quando chegou no Brasil, era bicho de pé. O americano não é bicho de pé, né? Achava que era um revoltante lá. Que absurdo. Nossa, cara. A gente já me Eu lembro disso, ele chamou Luke, os caras quase que amputaram o meu pé, cara. O Barros mandou aqui a mensagem, ó. Mandei os testes pro Elcio no final de 99 e esqueci de deixar o telefone. Levei uma bronca. Você quer falar que eu fale com você por telepatia? KKK. Tinha uma que era assim. Tinha uma que era o seguinte: era recorrente com várias pessoas. Então, por exemplo, a pessoa estava lá fazendo um teste, estava fazendo a amostra lá dentro do estúdio. Aí levava para o Elcio e falava: e aí? O que você acha? Tá legal? Tem que mudar isso.
E aí, depois de você mudar isso 500 vezes, você se enche o saco, né? E aí você não mudava mais nada, e você esperava 20 minutos e ia na sala dele. E agora? Tá perfeito. Essa é clássica. Essa é clássica. Mas aí eu falava, isso deu certo até em página de verdade. É verdade. Denúncia. Deixa o David ser o bad cop, porque, ficava sempre eu. Aí eu mandava para lá e tinha que fazer alguma coisa e tudo mais. Aí o David falava, se fosse o caso, e aí eu lavava minhas mãos. Mas era verdade. Você devia pedir para a gente mostrar para o Dorival. Aí não. Aí não dá. Ô, Joãozinho. Mas era legal a paciência que o Elcio tinha, cara. Que tinha dias que ele pegava a página assim, ele dava uma aula de desenho, tipo, esse perfil aqui não funciona assim, tenta um ângulo diferente, você faz o nariz assim, assado e tal. E eu pensava, meu, será que ele faz isso com todo mundo, cara? Porque haja saco, né, cara? Puta saco. Eu tinha colegas meus... Mais legal. Fala, Deodato, desculpa. Fala, Del, fala. Assim, mais legal dessa época eram as ligações de Elcio. Porque ele tinha uma vibração assim, faz aquela boca carnuda, assim. Era muito legal, assim. Conversar com o Elcio era muito bacana, assim, porque ele tem uma vibração que você não vê assim, todo mundo. Era muito bacana essas conversas com ele. Empolgação, né? Não, mas era uma coisa porque eu sentia aí. Eu falava, isso que eu falei. É como se eu desenhasse através de vocês. Então, eu ia comentar isso, Elcio. Assim, o Elcio... Eu tinha outros colegas aqui do Sul que também mandaram amostras naquele período. E teve um não retorno, um retorno negativo, etc e tal. E eu continuei mandando, tive o retorno, a gente foi desenvolvendo meu material e tudo mais. Eu ouvia muito, com todo respeito à opinião das pessoas que eu conheci naquela época ali, o que esse cara entende de desenho? Ele não está publicando nada. Fui conversando com o Elcio, que eu percebi que ele entendia de desenho. Claro. Porque uma coisa é tu não ter, assim, tu ter o feedback de uma pessoa que não sabe desenhar uma linha, que não tem noção nenhuma artística. E ele entendia muito já, ele já falava da perspectiva, falava das falanges de tamanho diferentes. Quando eu desenhei o XSE, numa página, eu tinha feito os dedos, os caras... Imagina o exame de próstata do personagem. Eu fiz uns puta de uns dedos, assim. E aí o Elcio falou assim, Daniel, fica de olho nas falanges, tem que ter tamanho diferente. Eu nunca mais me esqueci. Aí eu percebi, cara, ele entende de desenho, vamos ouvir o que ele fala. E foi assim. Tinha uma coisa muito legal, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu gostava muito de desenhar, meu pai era gráfico. E meu pai tinha impresso na gráfica dele a técnica de desenho pelo Jaime Cortez. Puta, porque ele era a minha bíblia. Adorava. Tá livre. Gostava, conhecia o nome de todo mundo. E um dia ele me levou para conhecer o Jaime Cortez. E aí o Jaime Cortez, aí eu disse, o Jaime Cortez, né? Na época, porra. E aí a gente sentou e tal, e aí ele começou a me mostrar, assim, eu falava para ele, falou, desenha alguma coisa aí e tal. Aí eu falei, mas o quê? Não, desenha alguma coisa aí e tal. Pô, eu tinha um surfista prateado na cabeça e tal, esbocei alguma coisa e tal, mostrei para ele falou, legal. Aí ele começou a me dar alguns toques, tá vendo isso aqui? A posição, você tem que puxar energia no personagem, você não pode fazer uma coisa estática, tá vendo? Olha isso aqui. E pá. E aí eu ficava sugando aquilo, né? Eu falei, será que eu posso em casa fazer algumas coisas e te mandar de volta e tal, para você dar uma olhada? E eu andava através do meu pai. E aí ele dava sempre uns toques, né? Legal, vai e tal, né? E continua desse jeito, isso aqui não tá legal. Então eu sempre tinha ele, porque você deve lembrar, naquela época ainda, o desenho dele tinha uma energia ferrada, né? Então, sabe, você podia ver aquela página, aquelas linhas de papel, você coisa estivesse viva ali, né? É uma coisa que eu sempre procurei passar para cada um de vocês, para todas as pessoas que vieram, né? Que a gente tem que buscar um movimento que não existe, né? E vocês, porra, conseguiram entender e fazer. Eu lembro, você citava muito essa questão de trazer um dinamismo para a página, né?
a posição. Gente, eu tenho 2 perguntas aqui, uma para o Joe, tá? O Roto Nani está perguntando como foi participar da ressurreição do Aquaman, né, na DC Comics. Se puder responder rapidinho, porque aí depois eu tenho outra pergunta para o Mike. Foi foda, né? Vai fazer 10 anos, né? Caraca! Que eu, Nossa. o Ivan e o Rodriguinho, a gente foi pro Aquaman junto com o Jeff Jones, né? Logo depois do Brightest Day, né? E ainda eu tava na Art Comics ainda, nessa época. E, puta, cara, é uma puta honra. Você vê uma das coisas que você criou na página, na porra da tela do cinema, cara, é foda. Você entendeu? E, meu, assim, é indescritível, sabe? Porque você reconhece cenas, você reconhece personagens, e aí depois, no final do filme, você vê a porra do seu nome ali. Aí você fica mais ainda, pá, explode. Né? O Deodato deve saber como é que é isso daí, porque já apareceu o nome dele nos filmes dos Vingadores, e caramba. Né? E você saber que você contribuiu um pouco para a mitologia daquele personagem, que todo mundo achava que só falava com peixe, entendeu? É legal, né? Então, só para dar uma lembrada aqui para o pessoal, gente, esse é um evento beneficente que a gente está fazendo, né, para arrecadar valores para a gente doar para o Instituto de Câncer Infantil aqui de Porto Alegre. Se vocês puderem fazer suas perguntas, que eu estou vendo várias perguntas que não estão sendo feitas via Superchat, perguntas muito legais. Então, se vocês puderem fazer uma doação, um valor, o menor que for, qualquer não valor, tem problema gente. nenhum, pode ser R$2 que seja, eu prometo que eu vou ler as perguntas de vocês, tá? A próxima pergunta que eu tenho aqui é para o Mike Deodato. O Rafael está perguntando como foi desenhar a melhor personagem de todos os tempos, a Glory. Nossa. Aí ama. Não, foi legal. Eu lembro que na época me impressionava era a qualidade gráfica, né, das revistas da Image, né, tem aquele colorido computadorizado, né, que não tinha chegado ainda na Marvel, que ainda era tudo aquele mais chapadão. E eu gostei muito disso, dessa parte. Assim, o roteiro era bom, né, mas assim eu gostei mais especialmente disso, do tratamento gráfico que teve, que ver meu desenho colorido por computador, como que era uma novidade na época. Aí foi bem legal isso. Muito bem. Então eu vou esperar mais perguntas via Superchat, tá, minha gente, por favor, ou então via danielhdr.live, que é via PayPal, tá? Vocês também podem doar por lá, se não quiserem fazer por aqui, tá? Uma coisa muito legal, eu falar essa coisa de empolgação e tudo, né? Eu lembro que a gente tinha muito isso. O Joe, quando ele estava na minha sala para falar alguma coisa, né? Eu lembro dessa fase do Aquaman e tudo mais. Puta, meu cara, você olhava pro olho dele assim, faiscando, né? E a gente vibrava junto, né? Porque era muito legal isso, né? Era aquele também, às vezes falava do projeto que a gente pegou e caraca, puta que do cacete. E a gente tinha esse era outro pagamento, né? Tinha a parte da grana, que era super boa, né? Na época o pessoal remunerava todo mundo muito bem, mas tinha esse tesão que ficava, né? Que era uma coisa assim, muito, muito legal, né? Eu lembro que eu tinha no início, só falando um pouquinho da Adriana também, eu tinha no início um pouco de... Tinha no início, quando a gente viu o trabalho dela, pô, a Adriana é toda feminina e tudo mais, vai conseguir desenhar esses caras dando porrada, né, e tudo mais. E eu falava isso pro David, né, e aí o David às vezes falava, pô, é uma mulher, né, e você falava, pô, cara, olha o potencial. E a Adriana sempre demonstrou isso, um baita potencial. É foda. Era enxergar isso por trás, né, ver que tinha essa coisa super fantástica. Eu lembro quando a gente pegou o primeiro trabalho do Daniel, né, que ele fez, a gente conseguiu colocá-la e tal, e a gente falava, porra, meu, olha o potencial por trás desses caras, né? Às vezes o trabalho meio que minguava, o Daniel me falava, porra, cara, será que não vai pintar nada? Daniel, eu tô atrás. Porque a gente entendia do comprometimento e da vontade que cada um tinha de fazer, né? E, porra, isso aí era também um gasto pra gente, cara, tem que ir atrás, tem que conseguir trabalho com esse cara. Não, e agora que você falou isso, Elcio, eu preciso também salientar.
Quando a Mito surge, e aí vira a editora que tu e o Dori começaram a administrar, tu tem todo o segmento da Bonelli, mas tu também tinha aquele material ali com a Dark Horse, e vocês também começaram a publicar outras coisas. Eu nunca me esqueço, cara, quando tu abriu aquela margem para o Joe começar a também ser editor lá, e a gente fez o Dungeon Crawlers, cara. Você lembra? Que foi muito importante, foi muito legal, cara. Foi muito legal, porque eu tava um tempão sem fazer coisa lá para fora, sabe, pro Brasil. E quando a gente fez um projeto com qualidade, que já tinha todo um background brasileiro, isso foi muito bacana. E eu tava trabalhando com gente que não era com estranho, entendeu? Era contigo, era com o Joe, era com o Cassaro, era com gente que eu conhecia, cara. Tem Foi uma muito pergunta para o Elcio, tá? Aqui do Moacir Muniz. Elcio, daquele workshop da USP, né? Quantos desenhistas conseguiram passar no teste? Nossa, agora você me pegou. Isso, Ó, eu lembro que ficou a parte de cima da FAO ali, aquela sala dos laboratórios ali, ficaram cheias. Então aquilo foi o pessoal que passou para a última fase. Entendeu? Eu sei que eu não passei para a última fase. Muito eu lembro desse workshop é o Joe com cabelo, vendo uma palestra do Howard Shake ou do Weiner. Não lembro quando tu tinha cabelo, né? Topetinho. Yeah. Topetinho. De Benedetto. Adriano. Fazendo aí, mandando beijinhos. Essa fase é um barato, porque Adriano. Estava tão aquecida essa coisa de desenhar para o mercado de fora, quando a gente decidiu fazer esse seminário, né, esse workshop, a gente falou, porra, de repente vamos colocar umas 50 pessoas aí, né, porra, quantas pessoas vão estar tão interessadas que já não estão aqui? Aí a gente trouxe Benedetto e tal, e, cara, foi uma surpresa muito grande, porque de repente, quando a gente abriu inscrição, porra, um dia tinha fila na esquina. Sabe, a gente falou, como assim, meu? E aí a gente não tinha se preparado, né? Comida, quem participou lembra. A gente teve que fazer um catado ali com carrinho de cachorro quente, porque a gente não estava esperando. Né? Foram 2 dias. Foram 2 dias. Foi mesmo, né? Foi muito legal aquilo. Nossa, a gente falou. Foi auditório lotado, né, cara? Total. A gente botou umas 400 pessoas. Foi um absurdo. Sim. Saiu na Ilustrada na época, né? Saiu na Ilustrada e no Caderno 2. Exato. Na época podia colocar cartaz. A gente colocou cartaz em vários lugares e tal. Mas era muito específico, né? Era como desenhar quadrinho para o mercado americano. Porra, quantos existem aí com talento suficiente, né? Mas o pessoal veio, cara. E acho que todo mundo se beneficiou, porque o seminário foi muito legal. O David mandou muito bem nesse seminário, né? Foi bem legal. E a gente pode avaliar, ter contato com as pessoas, e mais do que isso, puderam conhecer esses caras que já estavam começando, né? Como o Del, o Benedetto. O Benedetto eu nunca me esqueço, a primeira vez que a gente trouxe ele para cá, ele é do Menino Art Comics também. E aí o Jadson ia chegar depois de 2 dias. E aí eu estava na casa da minha sogra na época, cara, e toca o telefone de noite lá. Eu falei, Bené, qualquer coisa que você precisar, você me liga aqui e tal, né? Porra, ele morrendo de medo de fantasma na casa. Ai, meu Deus! Aquele tamanho gigantesco. Como assim, velho? Vem aqui, bicho, pelo amor de Deus. Aí correu. Falei, você quer? Não, vamos lá. Ele foi dormir na casa da minha sogra. Aí depois já sossegou e ficou tudo certo. Mas esse era o melhor, daquele tamanho. Caramba, cara. Nossa. Olha só. Ó, eu queria falar que eu entrei na Art Comics por uma avaliação de portfólio também. Eu ia fazer uma pergunta, eu ia perguntar se eu podia perguntar, já que eu não doei, né? Mas enfim. Menina, como assim, Amanda? Eu fiz a minha doação e eu quero fazer pergunta pra perguntar. Se arrolte, minha irmã, como é que tu caiu nisso, mulher? Me conta. Então, eu lembro, eu tinha, a época eu tava com uns 17 anos, e eu lembro que saiu uma matéria com o Roger Cruz no Jornal da Tarde ainda, falando brasileiros que trabalhavam para fora e que desenhavam para Marvel, para DC, e
eu que tinha acabado de... você vê, né? Com aquela coisa, aquela época, né? De crescer ouvindo quadrinhos de super-herói é para menino, Barbie é para meninas. Eu cresci, passei a infância toda sem ler quadrinhos de super-herói. Eu fui ler na adolescência. E aí também, quando eu li, assim, eu caí de cabeça e passei dia, noite lendo e tal. E aí, quando eu li essa entrevista com o Roger, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. E aí tinha notinha falando que o Roger Cruz e o Marcelo Campos iam fazer avaliação de portfólio na Escola Pan-Americana, numa convenção que teve, que até o Will Eisner veio. Eu fui. Então, ó, o Joe estava lá também. E aí, lá fui eu na avaliação de portfólio, com uma pasta cheia de desenho de caneta Bic, não entendendo nada por nada, só levei meus desenhos assim. E o Marcelo e o Roger olharam o trampo, quer dizer, os esquetes que eu fiz, gostaram. Eu lembro até do Roger olhando para o Marcelo assim, falando, eu acho que virem, eu acho que tem jeito. Ele falou, eu também. No final e aí, assim, no final do painel, aí eles comentaram que tinham escolhido o meu portfólio, né? E me passaram o telefone do Elcio. Falaram assim, olha, acho que era um sábado, falou assim, olha, na segunda de manhã você já liga para o Elcio, já combina, e aí vocês vêm, né? De repente você levar lá o seu material, se apresentar e tal. E aí, segunda-feira, a Adrianinha, de 17 anos, toda tímida, morrendo de medo. Ai, meu Deus. Lá vou eu com os desenhos. E, tipo, putz, o Elcio foi maravilhoso. Ele conseguiu ver potencial no que, para mim, era um monte de rabisco. E, cara, fez a proposta, assim, tipo, dos sonhos. Falou assim, olha, o Roger está trabalhando aqui, o Luke Ross, que, inclusive, eu tinha visto o Luke e o Roger na Cultura. Vocês foram no programa... Foi do... Foi Metrópole? Putz, eu não lembro. Não foi. Do Zeca Camargo, cara. Do Zeca Camargo. Pode crer. Foi no programa do Zeca Camargo. E eu falava, caraca... Era no programa do Zeca Camargo. Eu não lembro o nome, cara. E eu pensava assim, caramba, o Luke Ross que eu vi na televisão. Cara, é verdade. Vou trabalhar, vou estagiar, né? Copiar desenhos e aprender do lado do Luke Ross, do Roger e tal. E aí eu falei pro Elcio, falei, nossa, topo, posso vir amanhã? E assim eu comecei todo dia, passava 8 horas do dia, como se fosse um estágio mesmo, treinando o que eu fazia em casa, o que eu estudava em casa, eu passei a estudar na Arte Comics, com a possibilidade de perguntar para os meninos, né? Tipo assim, olha, eu tô com uma dúvida aqui o músculo do braço, como é que conecta essa parte com essa aqui e tal, não sei o quê. E todos eles tinham um saco gigante de parar de trabalhar na história, pegar um papelzinho e começar a me explicar, falar de anatomia e falar de storytelling, etc. E foi assim que eu comecei. Olha, a coisa mais legal dessa época, a Diana falando, nossa, eu voltei. Essa é a ideia, essa é a ideia. É verdade. Eu lembro, quando eu li as revistas da Marvel, né, ele sempre falava do Bullpen, né, que era aquele espaço onde os caras trabalhavam, os desenhistas. Estúdio. Né? Isso, era estúdio. E eu falava, porra, meu, será que um dia a gente vai, no início, será que a gente vai ter um Bullpen aqui? Né? Como isso que tinha lá, com esses caras desenhando, um colaborando com o outro e tudo mais. E aos poucos, eu não tinha me dado conta. Um dia eu desci para falar alguma coisa com alguém, aí eu olhei, vi as pranchetas, o pessoal desenhando, aquele monte de gente, que a gente ocupou aquele salão do fundo e depois ocupou a parte, uma outra sala. Sim. Aqui, e aí eu falei, puta merda, é o Bullpen isso aqui, cara. Puta, parece um sentido de tanta alegria, né? E eu lembro que o Roger, o Roger, ele era o nosso letrista. Antes de a gente começar a Arte Comics,
para representar desenhos lá fora, ele era nosso letrista. Então, ele fazia letrinha para Abril, né? As revistas que a gente produzia para Abril. E ele falava, pô, eu quero desenhar, quero desenhar, quero desenhar, quero desenhar. Aí pintou um espaço para ele fazer decorado, que era completar os desenhos, que na época... Decor. Estava descolado uma página e completar os desenhos. Aí a gente deu para o Roger e ele começou a completar os desenhos. Eu quero desenhar. Eu falei, puta, tem que pintar uma oportunidade desse cara desenhar, porque tinha uma vontade de desenhar. E aí, quando pintou o espaço, a gente precisava de um teste para X-Men. Na linha do... Quem que era mesmo, cara? Essa é outra história lendária. Essa é outra história lendária. Era no estilo, era no estilo do Jim Lee na época. Mas tinha outro... Acho que era o Madureira, não era? Não, do Madureira foi depois. Ele era o estilo do Jim Lee que tava. Essa primeira que ele pegou. Outro cara que desenhava também, mais ou menos lembrava do Jim Lee. Então, a lendária página é a do Jim Lee, estilo do Jim Lee. Tinha outro cara, que o Roger foi mais na linha dele, inclusive, que lembrava de Jim Lee. E aí, quando o Roger a primeira página, e aí eu olhei, eu falei, caceta, mandei a página, falei, David, encontramos o cara que a Marvel está procurando. Mandou para lá, os caras falaram, fechado. Aí o Roger já começou, no top, né? De pegar um título de alta rendagem na época, né? Então era, com uma página, igual X-Men. Uma página, é uma lenda. É a lenda. É a lenda. Impressionante, cara. Então, tinha essas coisas que eram... todo dia acontecia alguma coisa nova, né? Que a gente tinha para comunicar, para informar e tal. Era bom demais. Vocês estão me fazendo voltar nesse tempo, que eu acho que é um... Então talvez tenha uma coisa que tu não queira lembrar, assim. Pelo menos quando a gente ficava desenhando lá, o Oclair é um cara muito gente boa, mas às vezes ele chegava em cima, assim, e ficava assim, ó. E aí tu ficava assim. E ele. Tá bom isso aí, tá bom isso aí. E ele embora. Daí tu ficava. Certo! Eu lembro. A primeira vez que eu conversei com o Oclair, tava eu e eu acho que na época o Rod Perry. Eu não sei se vocês lembram dele. Do Rodrigo Pereira. Claro. Tá? E eu acho que tava nós dois e mais um pessoal, e a gente tinha feito uma amostra e não sei o quê. E você e aí chegou o Oclair. Aí ele começou a mexer, ver as amostras, falou assim, tá tudo uma bosta, vocês têm que fazer igual eu fiz. Isso que estão fazendo não vai dar nada para vocês, tá tudo errado. Ai, que horror! Cara, como assim? Eu falei, porra, entendeu? É tipo um copo meio vazio sempre. Era muito bom, cara. Tinha umas coisas engraçadas lá. Tinha muito. Cara, quando eu peguei esse primeiro trampo, cara, eu cheguei tão pilhado, que eu não conseguia dormir. E ainda naquela noite, o Roger, ele tinha ensinado uma parada de tomar Coca-Cola com uma colher de pó de Guaraná. Não façam isso. Não façam isso, criança. Não façam isso. Cara, eu não conseguia dormir. Aí chegou uma hora que o próprio Elcio chegou assim pra mim. Vai dormir, você tá nervoso. Aí eu fui lá pro quartinho, cara, eu apaguei. Eu sei que eu deitava, eu só ouvi do meu ouvido, assim. A pressão a mil, assim. Aí eu consegui dormir. Coisas assim também. Eu lembro que naquela época o pessoal vivia à base de miojo. Miojo? Sim! Mas tem outra coisa também, Adri. A pizzaria da frente. Nossa! Aquela pizzaria. Chegou uma noite que a gente teve que virar, tipo, fim de semana trabalhando. Aí o Dori falou assim, ó... E a feira, cara? E a feira? A feira. Sim, a feira. Cara. Caldo de cana, cara. Pastel, cara. Ei! Feira tinha sensacional lá, cara. Sacanagem. A padoca com lanchinho de queijo com... Não era presunto, era salaminho, queijo e salame. Nossa, cara, sensacional. Essa Sábado padoca foi a primeira...
foi a primeira vez que eu fui na padoca lá perto do Art Comics que eu descobri que cacetinho é só pão francês aqui. E eu cheguei lá pro cara do balcão, não me lembro, eu cheguei assim, ó, vê um cacetinho. Essa é clássica. E ele assim... Daniel, acho que tava todo mundo junto nisso daí. Tava assim. Tava eu, você, a Adri. Foi depois do cacetinho que você dormiu o dia inteiro, né, Daniel? Conta direito. Sim. Essa é clássica aqui. Ai. Gente, eu tenho... Pode falar, desculpa. O Hélio, cara. Cavuco, o Hélio. Pô. O Hélio. O Hélio Cavuco? Você não lembra do Hélio? Sim, agora tô lembrado. Tá, tô lembrado. Ele fazia parte de adaptação também, não fazia? Fazia decorado, não fazia letra. Só que tu conviveu mais com ele, eu acho, Joe, porque eu só vi ele poucas vezes, das vezes que eu fui lá. Eu igual a Adriana, eu ia todo dia pra lá. Sim, vocês iam todo dia. E aí a gente ia de carro, todo mundo aonde? Na Devir. Na Devir! Sim! Dia de festa. Chegava lá, o pessoal do Art Comics tinha Eu desconto. ia de quarta-feira. Eu lembro, cara. A gente pagava preço de capa. Sim, velho. Quem que tinha? Eu lembro. Reais? Tinha carro, era você, Luque, que tinha carro e eu. E aí dividia todo mundo nos dois carros e ia. Sim, a gente ficava assim. Isso aí. Foi quando eu conheci o Joe, inclusive. E aí ele ficava falando, porque nós jogamos RPG. E aí, lotava os carros e não sei o quê. Foi Abissal, velho. Abissal. Ele tava falando. Abissal. Saudade. Verdade, Juca. Gente, eu tenho uma última pergunta. O Frank, com sobrenome italiano, como que era o nome? Frank? Não era Frank, era o Fabrício. Não direito, cara. Frank era alguma coisa, era o Joe e ele que andavam inseparáveis. E ele tá com delay, Era o Fabrício. Mas ele não assinava. Ele fazia FAAP junto comigo, então ele pegava carona comigo e depois pegava carona para voltar para a faculdade. Ah, tá. Tá, diga a última pergunta, meu. Mas ele assinava. Ele tá engraçado. Assinava Frank alguma coisa, não é? Ah, nem lembro. Não lembro. Última pergunta, Daniel. Tá. É porque eu quero Nossa, liberar. Ele caiu. Coitado. Acho que ele caiu mesmo. Eu tenho uma última pergunta, mas é lógico que se vocês quiserem levantar alguma outra coisa, ou se houver mais perguntas, teve mais alguma pergunta dos apoiadores? Não teve. Eu tenho uma última pergunta que é a seguinte. Temos uma realidade completamente diferente agora. O próprio Elcio está no segmento editorial, né? Tá firme e forte com a Mitos. Já quantos anos de Mitos já, hein, Elcio? Porra, 97, 2007, 2017, 23. 23 anos. 24 anos. 24 anos. E o Joe também, né, trabalhando com a parte de gerenciamento dos talentos e tudo mais. O que vocês veem hoje em dia, falando como autores e editores também, como é que vocês veem hoje em dia esse desafio de tu abraçar um segmento digital e conseguir novos leitores, novas pessoas que sigam essas histórias que a gente está fazendo, ou vai fazer ainda? Qual a opinião de vocês? Assim, o que vocês acham que vai ser o maior desafio agora para alcançar novos leitores usando a plataforma digital num mercado que já ficou surrado, apanhou tanto durante o pré-pandemia e agora mesmo com a pandemia? Como é que vocês estão vendo esse desafio que vem? A gente, esse ano não está sendo bem complicado, né? Porque você tem que sobreviver numa situação completamente nova, você não estava preparado para isso, foi de uma hora para outra praticamente que aconteceu. A gente já vem há algum tempo migrando não para o quadrinho digital, porque ainda aqui no Brasil, e acho que até se você considerar muito, a parcela do quadrinho digital para o quadrinho impresso ainda é pequena, né? E isso proíbe um investimento muito grande nesse segmento. A gente tem, claro, mas a gente sabe que a coisa ainda não está... Claro que a gente está com a semente aí para isso crescendo, acho que é o futuro mesmo. Mas no mercado de quadrinhos em especial, a gente conseguiu detectar algumas coisas, né? Porque está bem forte nas mídias sociais agora, fazendo um trabalho de ter um feedback muito grande dos leitores e tudo mais. O pessoal que gosta de quadrinho mesmo, mesmo os novos, eles querem
sentir o cheiro da tinta, mexer no papel, ter aquilo ali na prateleira. Então, esses caras, e eu acho que são a maioria agora, tirando o segmento de mangá, também é assim, mas menos, mantém a gente focado nesses produtos legais, de estante mesmo, de sofisticar. A gente agora vai sair com uma linha muito legal, de material mais nostalgia mesmo, porque tem um público muito, muito ávido por isso. Okay. E então a gente tá tentando fazer o quê? Incorporar essa questão de... Porque a divulgação hoje, a gente sabe, né? Antes era cartaz de banca, era fazer uma série de coisas no ponto de venda. Hoje é mídia social, né? Você tem que estar lá, você tem que dialogar com o leitor. E a gente procura, nós temos um pessoal bem competente que está fazendo isso, a gente procura, estou sempre em contato com eles, para ver como é que está, o leitor pede, o que ele quer, qual que é o feedback que a gente tem recebido e tal, quais são as críticas, porque, puta, sempre tem muita gente que adora, né, puta, criticar tudo que você faz, por melhor que seja, e por mais coração que você coloca na coisa, mas a gente procura ter esse equilíbrio do material digital, uma parte, do material impresso, porque para mim, até hoje, cara, podem falar o que quiser, mas, porra, cara, nada substitui, até hoje, quando eu abro o material, eu falo, puta que cacete, isso aqui. Então, eu acho que tem uma galera toda que curte isso. Então, a gente está tentando equilibrar. O ano que vem é um ano meio que é uma interrogação. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A gente viu alguns movimentos, mesmo de mais direção lá fora, né? Cancelamento de títulos, reestruturação de material e tal. A gente fica um pouco apreensivo, claro, porque ninguém quer que esse mercado sofra a ponto de ter gente de talento sem trabalho, né? Então, tem essa preocupação, mas eu acredito que isso vai se reequilibrar, né? Eu acho que esse segmento vai existir durante muito tempo ainda, do cara que quer ver, que dá valor para o desenho, que dá valor para a arte mesmo, e a gente vai tentar estar surfando nessa onda aí, aproveitando as oportunidades que possam acontecer, né? Então, eu acho que o Joe é uma parte assim, mais de foco na arte por si, na produção, no desenhista, ele por ser um desenhista ele mesmo, né? Acho que tem um outro aspecto aí que a gente agora não está mais, mas acho que ele pode agregar também e falar alguma coisa a esse respeito. Eu acho que hoje o mercado editorial, igual o Elcio falou aí, tá todo mundo, na verdade, assim, todo mundo está tendo que passar por uma reestruturação e entender o que é o novo normal, né? E quase um ano depois, a gente não tem ideia ainda do que é esse novo normal, assim, 100%, né? Do que é isso. E essa crise mundial do Covid, ela afetou muito duramente o mercado de quadrinhos, né? O mercado editorial, onde, como o Elcio disse, todo mundo teve que aprender a se reinventar e estudar onde estão os nichos para você identificar o que o leitor quer, né? Então, isso é uma coisa muito importante e eu acho que fez as editoras até repensarem um pouco o modo que elas tratam os leitores, os fãs, e entender o que eles querem, né? Que é uma coisa muito importante. Agora, na parte dos artistas, afetou demais isso aí, né? O que aconteceu, o que está acontecendo. Os artistas, muitos ficaram sem trabalho por conta da crise que aconteceu nos Estados Unidos, na distribuição, né, com o que aconteceu com a Diamond, que a Diamond pegou e fechou, né, durante um tempo. Aí depois, fora isso, as editoras fizeram um movimento de diminuir a produção, então isso deixou um monte de gente sem trabalho também, né? E aí você tem que estudar uma outra forma de você fazer o que você faz, né? E eu acho assim que o momento agora ele está muito mais forte para o quadrinho o quadrinho autoral, né? Então tem muita gente fazendo quadrinho autoral mesmo no mercado americano, o que é bom. Você vê uma produção enorme de quadrinho autoral saindo. O próprio Deodato pode falar disso. Sim. Ele mudou completamente de ser um desenhista pago, empregado de uma editora, para ele ser um criador full-time,
entendeu? Então, isso daí é um movimento que mudou bastante e eu acho que é uma tendência que vai acontecer, vai continuar desenrolando aí para frente. Agora, na parte editorial, eu tenho alguns insights em relação a isso, que eu acho que as revistas mensais, elas, do jeito que elas são publicadas, assim, individualmente, eu acho que uma hora elas vão acabar, entendeu? Elas vão sair somente digitalmente, eu acho. E eu acho que a tendência é você ter essas edições de luxo, igual o Elcio falou, que são os encadernados, e aí impressos no físico mesmo, para você ter na sua estante e tudo mais, e colecionar, né? Porque é uma parte muito importante do que a gente faz, que é fazer quadrinhos, é o colecionismo, né? Então, se isso desaparecer, ferrou. Eu acho que não vai desaparecer nunca. Também acho que não. Eu acho que é um mercado que está aí e vai continuar aí. A gente só vai ter que entender a sinergia das coisas aí, como vão funcionar daí para frente, não é? Uma coisa, o João mencionou o Deodato agora, o Deodato ele se aventurou bastante, eu tenho acompanhado isso também, o Deodato se aventurou bastante nessa coisa do projeto autoral e tudo, e acho que foi uma sacada muito legal dele. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é para você também, Dan. Se vocês me permitem, eu não estou aqui como entrevistador, mas é o cara que tem feito bastante disso. Não, então, assim, foi uma necessidade minha mesmo, né, de fazer alguma coisa minha. Eu já estava há 24 anos na Marvel, aí, assim, chegou uma hora que eu descobri que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tentei fazer um trabalho autoral junto com o meu trabalho na Marvel e quase que eu morria de trabalhar, porque não dá, assim, um escritor consegue fazer 10 títulos por mês, um desenhista só consegue fazer um, né? Sim. Então eu tive que escolher, mas não foi um negócio muito ousado, não, por causa do nome que eu consegui fazer, né? Então, assim, a hora que eu quiser voltar, eu volto. Então não tem esse perigo, né? Esse risco. E também teve a oportunidade que eu tive, que foi Axel Alonso. Quando ele saiu da Marvel, ele fundou essa empresa, a AWA, que, assim, eles oferecem um preço competitivo de página e também oferece participação na empresa. Então, assim, mesmo que eu desenhe um personagem deles, eu tenho uma participação grande se for se virar filme, se virar qualquer coisa. Ao invés de sair só o meu nominho nos créditos, vai sair um nominho e vem um chequinho também. Então, isso aí. Assim, então eles, além de oferecer você publicar seu trabalho autoral, você vai receber todos os royalties, você também recebe um preço de página como se você estivesse trabalhando com uma editora como a Marvel e a DC. Então, assim, era a oportunidade perfeita, não dava para eu recusar. E trabalhando com a Axel, que eu respeito, assim, um dos melhores editores do mercado, um amigo meu. Então, assim, não tinha como eu recusar e estou satisfeitíssimo, assim, fazendo coisas, assim, diferentes, assim, porque depois, eu adoro super-herói, mas 24 anos fazendo super-herói, eu queria fazer algo diferente. Aí estou desenhando agora mulheres de meia idade, donas de casa. Meu último projeto anunciado é uma senhora de 60 anos que é uma pistoleira no futuro distópico. Então, são temas bem diferentes. Melhor do que eu já vi teu, esse daí. Olha, obrigado. Isso. Aí eu estou bem animado. Não é o Dead Mother, não, né? Não é o Dead Mother, não, né? Não. É outro. O Dead Mother anunciaram outro agora, que é Redemption. Que é um encontro de Imperdoáveis com Mad Max. Só que no lugar de Clint Eastwood é a Linda Hamilton com 60 anos de idade. É animal. Muito legal, muito legal. Tem uma pergunta para a Adri aqui, né? Que tinham feito, com licença, eu vou já botar aqui. O Tatato perguntou: em Star Wars, você fez uma capa ou arte interna? Qual personagem que você mais gostou de desenhar? Eu fiz... que saudade! Eu fiz Star Wars Empire com Ron Mars
E eu fiz arte interna. E, cara, putz, eu gostava de tudo, porque imagina, eu desenhava o Luke, a Leia, Han Solo, Chewbacca, desenhava as naves, X-Wing, e assim, eu sou a maníaca de Star Wars. Então, caraca, eu adorava. Não, cada revista era uma festa. Mas assim, teve uma que para mim foi assim, eu curti mais fazer, que a proposta era uma história assim, tipo um one shot do Boba Fett. Ia ser uma história sem diálogo. Ia ter diálogo na primeira página e na última página. E todo o resto seria uma viagem solitária do Boba Fett atrás de um artefato e tal. Então, para mim, foi muito legal poder contar a história sem diálogo e tudo direto do lápis. Não teve arte final, assim. Então... Já emenda aqui o comentário do Yuri, né? Eu tenho autografado a Adri na edição da Panini, Boba Fett está morto. Esse aí que eu adorei fazer. Porque cada dia que passa eu admiro mais roteiristas. Quanto mais eu estou aqui, né, nesse exercício de criar, pensar em personagens, em arcos e desenvolver alguma ideiazinha que está aqui no fundo da cabeça, mas eu falo, caraca, roteiristas, vocês estão de parabéns, porque é um desafio, assim, eu sei que tem muito desenhista, assim, né, assim, brazucas mesmo, né, que sempre essa parte autoral e desenho de quadrinhos sempre estiveram juntas, né, no meu caso específico, o meu lance sempre foi desenhar, sempre, eu quero desenhar, e assim, era a minha paixão, eu nunca pensei, é a primeira vez que eu estou pensando mais seriamente em fazer algo autoral, e desafio, defino. É isso aí. Desafio, defino. Luke, vamos ver se ele tá aí. Não tá aí, tá travado, tadinho. Ele tá pulando, tá? Só. Tá travado, tá. Então, deixa eu pular aqui. Quero liberar os meus queridos amigos aqui. Se deixar, a gente fica aqui até tarde. Então... E as minhas considerações finais, pelo menos da minha parte, tá? É que, assim, Deodato eu já conhecia, como eu falei, através do meu amigo Oscar Kern, que já faleceu faz muito tempo. Ele publicou o Deodato Pai e Deodato Filho, nesse quadrinho aqui do Sul. E aí, através da dica que o Deodato deu, através do Kern, mandei minhas amostras para o Art Comics. E de lá, o meu universo se expandiu assustadoramente, porque eu pude fazer amigos como o Joe, como o Luke, como a Adri e tantos outros que eu só não coloco nessa live porque seria impossível administrar. A gente podia fazer uma live com 50 pessoas, caralho. Aí bater o Guinness de recordes, né? Mas assim, vou falar uma coisa. Elcio, eu não te falei isso, tá? Mas quando eu peguei o trabalho do Digimon, que me colocou nesse hype absurdo que foi através do Art Comics, esse dinheiro foi muito importante para pagar o tratamento de câncer da minha mãe. Porque... Que bom que tu lembra, porque foi um momento assim, que quando chegam para mim e falam assim, cara, isso aí tem que levar a sério, é uma profissão mesmo, o que eu digo para as pessoas que não levam isso a sério? Eu não quero que a pessoa que pense que isso não é sério, que passe pelo que eu passei, e se teve um momento importante foi saber que o fruto do meu trabalho, de ler o roteiro, de cumprir os prazos, veio através desse trabalho. Então, para uma das pessoas que eu devo a minha carreira, devo estar aqui agora, uma dessas pessoas é o Elcio, porque ele me possibilitou fazer uma coisa que meu pai sempre quis fazer quando eu era pequenininho, e ele sempre sonhou ser quadrinista e nunca pôde. Então, obrigado, Elcio, isso aqui é homenagem para ti também. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? E sim, eu sou nostálgico, azar, eu sou sentimental, azar. Considerações finais, então, né? Vamos chamar aqui todo mundo. Adri, quer fazer logo suas considerações finais, já que tá aqui na ordenzinha? Eu, assim, primeiro agradecer demais você, Amanda, Daniel, assim,
né, por convidar. Foi muito, muito, muito bacana poder estar com todo mundo e lembrando histórias. E, cara, eu preciso fazer coro com o Daniel e agradecer também o Elcio, que olhou, sabe? Cara, porque eu olho para trás, quando eu tinha 16, 17 anos, sabe? Que, cara, a gente não tem maturidade, a gente não tem planejamento nem de vida, a gente só fala, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de desenhar. E o Elcio olhou para o meu trampo e viu possibilidade de uma carreira ali. Então, tudo que aconteceu assim depois, eu tenho que agradecer o Elcio também por ter visto naquelas pagininhas, naqueles rabiscos com caneta Bic, que tinha uma possibilidade e acreditou e abriu as portas da Arte Comics para mim, entendeu? Porque se não fosse isso, eu com certeza não estaria fazendo o que eu faço hoje. Deodato, considerações finais? Então, a Arte Comics foi uma ponte, né? Que a gente precisava para poder chegar lá nos Estados Unidos. Se não fosse a Arte Comics, a gente não tinha chegado, ou pelo menos ia demorar muito mais, e não ia chegar em bloco, né? Como a gente chegou. Então, o pioneirismo de Elcio, Dorival e João Paulo começaram isso tudo, foi assim, primordial. Mas o que eu tenho a agradecer mesmo é a amizade dele e as conversas da gente no telefone. Aquilo ali era muito bacana. Joey, considerações finais? O que mais eu vou falar? O que mais eu vou falar? Eu chamo ele de paizão. Ele me chama de filhão. Pô, entendeu? É foda, sabe? O que você fez, Elcio, eu vou falar assim, o Dorival teve uma parte, o Deodato lembrou muito bem, o JP teve uma outra parte. Isso aí. Mas eu acho que o coração e a força motriz de tudo isso sempre foi você. Entendeu? E a tua paixão por quadrinhos. E, né, inspirou todo mundo. Então, isso eu nunca vou conseguir, sabe, quantificar o quanto eu devo para você. A oportunidade que você me deu e de mudar a vida, a minha vida, né, a vida das pessoas que estão à minha volta e dos meus amigos, sabe, das pessoas que a gente tem a oportunidade de ajudar, né, com tudo que você me ensinou, tá bom? Eu não tenho o que falar, você sabe disso. Porra. Chora! Olha os olhinhos vermelhinhos do Joe. Elcio! Cadê o Luke? O Luke tá caindo. Igual o Deodato fazia com ele pelo telefone, eu fazia ao vivo lá. Então, a gente estava trabalhando na minha sala, ele estava na sala dele. Joãozinho, corre aqui, tomar um café. Puta, aí eu ia lá. Aí ficava 1 hora e meia. Puta, cara. Total. Você entendeu? Às vezes ele falava, porra, cara, eu vou descer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que esquecer da vida. Olha, pessoal. Vamos ver se o Luke agora, peraí, se ele consegue. Luke, eu sei que você caiu muito. Considerações finais, coitado. Gente, eu tô todo arrebentado aqui de tanto que eu caí. Mas eu quero agradecer todo mundo que participou da live aí. Agradecer o convite de vocês e falar rapidão aqui, agradecer de coração o Elcio de Carvalho, o Dorival, muito bem lembrado, o JP também, e dizer que é isso, cara, se hoje eu tenho uma carreira, eu devo muito disso a vocês, o espaço que vocês me deram lá e todas as orientações, cara, e é isso, cara, espero que a gente possa se ver em breve aí, que eu tenho muita saudade de vocês. E um grande abraço a todos antes que eu caia de novo. E de repente seja fatal esta. Obrigada. Elcio! Pessoal, assim, eu tô bem tocado aqui, porque vocês todos têm um significado muito grande para mim. Todos vocês, todos que chegaram, os que estão agora, os que vieram depois. Aqueles que eu não tive prazer de conhecer pessoalmente, mas sei que estão aí por conta de vocês, que começaram a desbravar
esse campo aí que, porra, só quem está dentro dele sabe como é legal. Queria agradecer muito ao Dani. Bom, o que vocês fizeram aqui foi muito lindo. Quando o Daniel fez o convite, eu falei, porra, cara, coisa linda, né? Porque eu não imaginei que essa situação pudesse acontecer. A gente se vê de novo assim, mesmo que seja pela tela, mas a gente se vê. Então, não tem preço isso que vocês fizeram, e o que vocês fizeram também para ajudar no tipo de câncer, foi um ato muito lindo, muito legal, né? Mostra muito de quem vocês são por dentro. E assim, eu queria mesmo dizer que eu não tenho nem como agradecer depois de participar com vocês desse momento histórico. Porque foi um momento histórico para quem curte quadrinhos, que está aqui, foi um momento histórico. A gente teve uma oportunidade assim única, né? Foi uma confluência de planetas naquele período que aconteceu e que abriu um espaço e vocês passaram, vocês foram, né? E eu fui junto. E então isso eu carrego comigo, eu vou morrer com isso, né? Essa lembrança calorosa mesmo, né? Da chegada de cada um, do que acontecia todos os dias e tal. Às vezes eu falo com o Dori, a gente fica lembrando e fala, pô, cara, que época mágica que foi aqui, né? E o que eu quero dizer para terminar é, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês, pela evolução do trabalho de vocês ao que ele é hoje, né? Também parabenizar muito ao meu filhão que continua fazendo isso, dando espaço para essas pessoas. Eu não pude mais fazer, mas ele continuou, e eu sei que, porra, muito bem feito, né? Porque a gente vai vendo, né? Você fala, meu, esse é o cara que vai. Porque o John, ele era finalista, desenhista, mas quando eu chamei ele para fazer isso, eu conversei com o Dorival, eu lembro na época, eu falei, cara, John vai fazer isso, cara, ele vai coordenar, ele ama o trabalho, os editores gostam dele, puta, cara, enfim. Então, te parabenizar por tudo que você fez, você ainda faz, John, por essa moçada que está chegando, pelas histórias com o Luke, pelas viagens com o Deodato, pela graça da Adi que veio, sabe, pelo talento do Daniel, por todos vocês que desenham, que vão desenhar ainda. Porra, cara, obrigado. Todos vocês estão aqui, é verdade, sabe, senão da boca para fora. Então é isso aí, espero que a gente se veja em breve, para a gente poder se abraçar, né? Amanda também, intermediário. Eu estou aqui só para ver, só para assistir, só quietinha aqui. Meus amigos, muito obrigado. E obrigado a todos que fizeram doações para o Instituto de Câncer de Porto Alegre. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma jornada o dia inteiro, gurizada. Foi demais isso aqui. Vocês são demais, audiência. Muito obrigado. Por favor, se você puder, compartilhe esse vídeo. A gente vai encerrar o dia com as doações. Quer dizer, vai ser o dia de doações. A gente ainda não encerrou, não, eu sei. Acabou esse painel, vamos para outro painel. Ah, meu Deus, outro painel. Se preocupe não que eu posso fazer ele. Eu tô aqui. Tá. Toma Coca-Cola com pó de Guaraná, que funciona. Não! Foi café também. Foi café. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente está fazendo uma maratona também de ilustração paralelo a esse painel e aos outros que tiveram, né? Que os meninos estão fazendo o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. Cada um ficou com um parágrafo do poema. E agora a gente vai mostrar o trabalho, como é que ficou, e depois eu vou publicar um vídeo com todas as ilustrações. Vai ficar muito legal. São 18 artistas convidados. Então... Quase terminando a minha aqui. Muito bem, Daniel. Você está atrasado, meu bem. É 9 horas para entregar. Às 9. Cadê o prazo? O prazo. Ó o prazo. Então, eu quero agradecer muito, Elcio, o profissionalismo Adriana, aí, o Joe, o Luke, o Deodato. Muito obrigada por vocês terem aceito aqui o nosso convite, por ter vindo. Foi muito, muito nostálgico. A galera toda está bem impressionada, se divertiu com as histórias, estão comentando super bem aqui, são tudo fãs de vocês, de carteirinha, né? E, enfim, eu só tenho que agradecer mesmo, e você que está aí assistindo,
arrocha o dedo nesse like, né? Arrocha. E se puder fazer doação também, qualquer doação é muito bem-vinda, R$2, R$3, qualquer coisinha já ajuda muito de verdade, tá, minha gente? Beijos para vocês, bom descanso. Obrigado. No finalzinho de domingo. Muito obrigada. Obrigado. Isso vai passar, Obrigadão, isso gente. vai passar, isso vai passar e a gente vai se rever, gurizada. Vamos. Vamos se rever.